639 pedaços de destroços são recuperados do mar. 639 pedaços que apenas intensificam o mistério que envolve um acidente fatal de avião. Muito bem, um pouco mais para a direita. Bem aqui, olha. Mas quando os investigadores encontram o pedaço número 640 do voo 611 da China Airlines, eles conseguem uma resposta. Foi um momento eureka no cais. Ele seria examinado mais detalhadamente que qualquer outro pedaço. Neste único pedaço de metal, os investigadores encontrariam a pista que lhes explicaria por que um jato moderno com 225 pessoas a bordo se despedaçou em pleno voo. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e depoimentos de testemunhas oculares. Fragmentos de um 747. 30 pés. A velocidade está baixa, senhor. 7 de fevereiro de 1980. Sentiu, senhor? Vinte e 22 anos depois. Controle de Taipei, Foxtrot 126. Controle de Taipei. 25 de maio de 2002. Recolher tênis de pouso? Um 747 da China Airlines decola de Taipei, a capital de Taiwan. Taipei, controle Dynasty 611, se aproximando, passando a 1.600. Dynasty 611, controle de Taipei. Temos contato em radar. Suba e mantenha nível de voo 260. 260, Dynasty 611. Piloto automático B acionado. A China Airlines é a companhia aérea nacional de Taiwan. Há 225 pessoas a bordo do voo 611. O voo de hoje é curto. 1 hora e 40 minutos sobre o estreito de Taiwan, até Hong Kong. A rota é uma das mais viajadas do planeta. Ela gera tanto lucro que é chamada de a Rota de Ouro. Senhoras e senhores, o aviso luminoso de afivelar cintos foi apagado. Mas, por medida de segurança, mantenham os cintos de segurança afivelados durante o voo. Minutos após a decolagem, o voo 611 sobe normalmente sobre o estreito de Taiwan. O piloto automático do avião controla a subida. 608. Então, 20 minutos após a decolagem, a uma altitude de quase 35 mil pés, na torre de controle de Taipei, o voo desaparece do radar. Dynasty 611 Taipei. Dynasty 611 Taipei. Um avião sumiu do radar. China Airlines 611. Seu último contato foi a leste em 119,67, norte 23,98. As autoridades taiwanesas rapidamente iniciam uma das maiores missões de resgate na história da aviação daquele país. 本时段备勤同仁，本时段备勤同仁，请立即至值班室集合。科研麻，你帮我。海顺动幺，海顺动幺，空降远方动幺，频道请回答。 Eu dei uma ordem clara que a prioridade era procurar por sobreviventes, depois corpos e então, só então, destroços. Mais de 1.000 pessoas participam do resgate. Barcos de pesca, a Guarda Costeira e a Polícia Militar de Taiwan partem para o mar.
O voo 611 estava a 55 quilômetros da costa taiwanesa, ao norte das ilhas Penghu, quando desapareceu. A equipe de resgate encontra destroços flutuando no estreito de Taiwan. A primeira coisa que vimos foi um monte de destroços, incluindo pneus do trem de pouso, guardanapos, facas e garfos. Destroços do avião espalham-se para longe. Alguns itens são encontrados em terra, mais de 100 quilômetros do acidente, no centro de Taiwan. Conforme os esforços de resgate continuam, o Conselho de Segurança Aérea de Taiwan inicia sua investigação da queda do avião de 22 anos. 747-200. Entregue em 2 de agosto de 1979. Kei Young é o diretor do Conselho de Segurança Aérea. Ele irá liderar a investigação. Vamos estabelecer um posto de comando na ilha de Penghu. Vamos. A China Airlines tinha um histórico de segurança muito pobre. Na verdade, ela foi considerada uma das piores companhias aéreas do mundo. Ocorria basicamente um grande acidente na empresa a cada 4 anos. Esta investigação em particular certamente foi a mais difícil e um dos motivos foi porque ocorreu no fundo do oceano. A busca por sobreviventes não para. Havia 225 pessoas naquele avião. Não há nenhum sobrevivente. Os corpos são levados para a ilha de Penghu para serem identificados e examinados. Como o acidente envolveu uma aeronave construída nos Estados Unidos, o Conselho Nacional de Segurança no Transporte, ou NTSB, se une à investigação. Uma equipe de investigadores é enviada para Taiwan. Eles serão liderados por John DeLisi, em Washington. Temos um relacionamento profissional muito bom com a ASC, o Conselho de Segurança Aérea de Taiwan. Então sabíamos que eles pediriam e agradeceriam a nossa assistência na investigação. Os destroços encontrados flutuando também são levados para a ilha de Penghu. Os investigadores precisam descobrir como um dos aviões mais bem-sucedidos do mundo, em uma das rotas mais viajadas, simplesmente caiu do céu. Bem, o Boeing 747 é o avião mais popular do mundo. Milhões de pessoas já voaram nele, provavelmente bilhões de quilômetros. Então, ficamos muito preocupados. Bom dia. Estou ansioso para ver o que descobriram. Radares sofisticados em terra rastrearam o voo 611 em toda a sua curta jornada. Isso deve fornecer aos investigadores um quadro mais claro da trajetória do que o radar da torre de controle aéreo forneceu. Kei Young encontra a primeira grande pista deste caso. O radar rastreou o avião conforme ele subiu seu curso até 35 mil pés. E então, de repente, o sinal do voo 611 se dividiu. A divisão é bem gráfica. Exatamente quando algo aconteceu, parece que havia 3 ou 4 grandes pedaços de destroços que foram seguidos pelo radar, que depois começaram a flutuar e se espalhar conforme caíam sobre a água. Então isso nos disse que o avião se partiu durante o voo. Os investigadores agora devem se concentrar em descobrir o que causou a divisão. Há todo tipo de teorias sobre o que pode ter acontecido com aquela aeronave. Nós sabíamos que algo havia acontecido e, de repente, sem nenhum aviso. Não demorou muito até que a mídia considerasse uma possibilidade sinistra, a de que o voo 611 teria sido abatido por um míssil. A China e Taiwan têm uma relação belicosa. A China já disparou mísseis contra Taiwan no passado.
A mídia levanta a suspeita que a China teria atirado no voo 611. Havia muitas teorias sobre o avião ter sido derrubado por fogo inimigo. Apenas 8 meses antes, um voo da Siberia Airlines com 78 pessoas a bordo havia sido derrubado sobre o Mar Negro. Ele foi acidentalmente atingido por um míssil disparado da Ucrânia durante um exercício de treinamento. No dia do acidente da China Airlines, a China estava conduzindo exercícios militares no Estreito de Taiwan. Mas os oficiais insistiam que nenhum míssil fora disparado na direção do voo 611. Nenhum dos pedaços de destroços recuperados até agora mostram qualquer sinal de que o avião fora abatido. E não há evidências no radar de nenhum míssil indo na direção do voo 611. Quando as informações começaram a chegar, descartou-se rapidamente a possibilidade de míssil, da mesma forma como descartou-se uma colisão em pleno ar. Não havia qualquer outro objeto voando perto da aeronave. Poucas coisas podem despedaçar um avião em pleno ar. Uma delas é uma bomba. Examinadores médicos checam os corpos resgatados à procura de marcas de queimadura ou de estilhaços. Eles não encontram nada. A fuselagem do avião teria se partido e se retorcido de uma forma muito específica se uma bomba tivesse explodido a bordo. Os investigadores não encontram esse padrão de dano em nenhum dos destroços. Mas, para eliminar a possibilidade de bomba, eles terão que encontrar mais destroços. Resgatamos os destroços que estavam flutuando. A equipe da NTSB chega a Taiwan. Bom dia, sou Clint Cruikshank, da NTSB. É bom vê-los, cavalheiros. Infelizmente, ainda não temos muita coisa. Clint Cruikshank é engenheiro estrutural e conhece o 747 em detalhes. Eu não tinha uma opinião preconcebida. Esse era o primeiro caso de um grande acidente que eu investigava para a NTSB. Não descobrimos muito com os destroços que encontramos flutuando. O avião se partiu. É tudo o que sabemos. A autoridade civil da aeronáutica de Taiwan resolve não arriscar. Todos os aviões da série 747-200 da China Airlines permanecem em terra, até serem inspecionados à procura de falhas mecânicas. Isso coloca ainda mais pressão sobre os investigadores para que eles descubram o que aconteceu. Obrigado por trazer isto. Para a NTSB, este acidente parece ter muito em comum com um dos acidentes aéreos mais estudados do mundo. O voo 800 da TWA, Trans World Airlines, 6 anos antes. Como o voo da China Airlines, ele se despedaçou em plena ascensão. O avião caiu sobre o Atlântico logo depois de decolar de Nova York. O voo 800 da TWA foi a maior investigação que a NTSB jamais realizou. Ela durou cerca de 4 anos. A investigação cuidadosa descobriu uma falha no design do 747. Fiações próximas ao tanque de combustível do avião podiam faiscar e inflamar o combustível no tanque. Os investigadores concluem que essa teria sido a causa provável do acidente. Os investigadores ficam surpresos com as semelhanças entre os dois voos. Ambos eram 747. Ambos se desintegraram sem qualquer aviso enquanto ainda subiam. Ambos decolaram em temperatura bem elevada. O calor pode ter causado a explosão do voo 800. O avião ficou parado na pista de decolagem com o ar-condicionado ligado. Os investigadores acreditam que o ar quente do ar-condicionado tenha superaquecido o combustível do avião. As primeiras evidências apontaram para uma repetição do voo 800 da TWA. Parecia muito semelhante mesmo, portanto nosso foco imediato seria basicamente o tanque central de combustível. Tanque central. 25 dias depois do acidente do voo 611, as duas caixas pretas do avião são encontradas. Uma contém as gravações de voz das conversas na cabine. A outra, os dados do computador de voo do avião. Uma delas poderia conter as pistas que revelariam o que aconteceu durante os últimos minutos do voo. Se a resposta estiver na fita,
Os investigadores talvez não precisem trazer mais destroços para a superfície. As informações são críticas. Todos prontos? Os investigadores começam com o gravador de voz da cabine do avião. Eles esperam que os pilotos tenham dito alguma coisa sobre uma emergência a bordo. Bem-vindos a bordo da China Airlines. A gravação começa cerca de 10 minutos antes do avião decolar. Os preparativos para o voo parecem normais. Muito bem, checklist com motor ligado. Motor ligado. Antigelo. A tripulação checa todos os seus sistemas e confere os checklists padrões. Desligado, desligado. A tripulação era bem experiente. Ambos, o piloto e o primeiro oficial, eram bem experientes. Dynasty 611, pista 06, vento 050, A9, liberados para decolagem. Liberados para a decolagem Dynasty 611. Decolar. $80. Confere. V1. Rodar. Flap 5. Posição, confere. Certo, subir os flaps. Os investigadores tentam escutar mais do que a conversa. Eles também querem ouvir se o avião estava fazendo algum som incomum. Os sons do gravador de voz da cabine podem ser palavras ditas audivelmente que são gravadas por um microfone, ou podem ser discrepâncias estruturais captadas pelo microfone. Controle de Taipei. O estranho era que a cabine estava quieta demais. Unier 608, reduz a velocidade para 210 nós ou menos. O piloto parece bastante tranquilo. Reduzir para 200 nós, câmbio. Os microfones captam os sons dos controladores falando com outros aviões. Transasia 536, siga em frente, 050. Comando 050. Nos momentos anteriores ao desastre, nada parece errado. Não há qualquer som incomum. Uni Airways 608, agora desça. As últimas palavras ditas na cabine são do capitão Yi Xing-fung. 2000. Ele anuncia a distância que falta para atingir seu nível de voo. E depois ouve-se um breve som, alertando a tripulação que eles estão se aproximando de 35 mil pés. E então, o microfone da cabine capta o som do avião se destroçando. Meio segundo depois, a gravação para. O gravador de voz da cabine indicava que a conversa da tripulação da cabine foi totalmente normal e, de repente, ela parou. As gravações nos disseram que algo aconteceu, mas não foi o bastante para descobrirmos exatamente o que. Muitas coisas já haviam sido descartadas, então não tínhamos acertado na mosca. Não tínhamos encontrado a evidência que nos diria o que iniciou o desmembramento do 747. Depois da decepção com o gravador de voz, a análise dos destroços torna-se a única opção para os investigadores. Eles concentram seus esforços nos itens que podem provar ou não a ligação com o voo 800 da TWA. Então nós nos concentramos na observação e análise dos destroços do tanque central de combustível. No dia 12 de julho, 48 dias depois do acidente... Opa, espera aí. Um pouco para a esquerda, por favor. Sucesso. Tá bom. Esse aí é o tanque central de combustível. Muito bem, vamos marcar isso e trazê-lo para cima. O tanque se une ao mar de destroços empilhados no porto. Os investigadores o examinam detalhadamente à procura de qualquer evidência de que ele tenha explodido. Se ele tivesse explodido como o tanque do voo 800, ele estaria contorcido e enrolado. E o metal estaria dobrado para fora. Mas este tanque de combustível mostra um padrão diferente. Descobrimos que o tanque central de combustível estava relativamente intacto. E ele estava amassado para dentro.
Ao contrário do tanque do voo da TWA, não há fuligem. Deveria haver se o combustível dentro dele tivesse inflamado. Então descartamos o tanque central de combustível como causa do acidente. Os destroços recuperados até então também forçaram os investigadores a abandonar outra teoria, a de que uma bomba teria derrubado o avião. Nenhum dos destroços mostrou qualquer evidência de fuligem ou até mesmo de uma explosão. O acidente da China Airlines não foi uma repetição do voo 800 da TWA, nem resultado da explosão de uma bomba. Os investigadores estão ficando sem pistas. Conforme mais destroços são identificados e recuperados, os investigadores encontram uma pista intrigante. Ela é descoberta quando examinam uma série de pequenos equalizadores de pressão do voo 611. Todos os jatos comerciais têm dezenas de equalizadores de pressão semelhantes a este, próximo ao piso. Essencialmente são válvulas de escape de pressão, válvulas de equalização rápida de pressão. E só há uma razão para elas se abrirem. Se o compartimento de carga abaixo dos passageiros tivesse repentinamente se despressurizado, o ar pressurizado acima teria exercido tamanha força sobre o piso que ele cederia e danificaria controles vitais de voo. Foi exatamente o que aconteceu com o voo da Turkish Airlines em 1974. Os pilotos não conseguiram controlar o avião depois que a porta do compartimento de carga se abriu. Perdemos o controle! Se o piso daquele voo não tivesse afundado, os pilotos poderiam ter salvo o avião. Depois desse acidente, a NTSB recomendou aos fabricantes que instalassem muito mais válvulas de equalização entre os pisos de cima e de baixo dos aviões de passageiros. Se houver uma despressurização no compartimento de carga, válvulas de equalização se abrirão automaticamente e ajustarão a pressão sobre o piso. Havia 65 válvulas de equalização no voo da China Airlines. 19 delas foram resgatadas do oceano. 4 das válvulas recuperadas estavam abertas. Isso revela aos investigadores que houve uma perda de pressão repentina abaixo da cabine de passageiros. Mas não revela o que a causou. Com as válvulas de equalização, os investigadores ficam mais próximos da solução do mistério desse acidente. Mas é apenas uma pequena peça de um quebra-cabeça bem maior. Há centenas de pedaços de destroços a serem examinados. Kei-Yong agora se pergunta se alguns desses pedaços poderão revelar onde a despressurização se originou. Estive lendo a análise da trajetória que você fez para o voo 800. Gostaria de tentar o mesmo. Análise de trajetória balística é uma técnica que os investigadores americanos usaram para descobrir como o voo 800 da TWA se desintegrou. É impossível realizá-la sem computadores especializados. Nós pensamos que, como o avião se desintegrou em pleno voo, a análise de balística que a NTSB realizou no voo 800X TWA poderia ser muito útil para nós, para nos ajudar a analisar a trajetória dos destroços que voaram. Conforme são trazidos para o cais, cada pedaço do avião é catalogado com um número de identificação. (327) Kei-Yong seleciona 18 pedaços de destroços para serem analisados por computador. Alguns da dianteira, alguns do meio e alguns da traseira do avião. 199. Junto com todas as outras informações, ele incluirá o peso e o formato de cada item no computador. 526. Baseando-se em onde os pedaços caíram, o computador deve poder calcular qual desses 18 pedaços foi o primeiro a se desprender do avião. Podemos ver quando cada um desses itens se desprendeu do avião? Todas as informações geram um quadro do que aconteceu a 35 mil pés. Kei-Yong vê como o voo 611 se despedaçou do início ao fim. A cauda se desprendeu Juntamente primeiro. com as válvulas de equalização, essa é uma pista muito importante.
Então isso indicou que alguma coisa aconteceu na traseira da aeronave, em oposição a algo ter acontecido na dianteira. Os investigadores agora querem recuperar itens da parte traseira do avião. Centenas de pedaços de destroços estão empilhados no porto da ilha Penghu. A NTSB envia o engenheiro metalurgista Frank Zakar para Taiwan para examinar os destroços. Eu estava caminhando ao longo dos destroços empilhados e, de repente, passei pelo item 640 e percebi que havia algumas áreas de interesse que eu queria pesquisar mais detalhadamente. E neste pedaço de metal judiado, os investigadores encontram ouro. Houve um momento eureka no cais. Pensamos, podemos ter achado alguma coisa aqui. Oi, é o Frank. Acho que encontramos o barril de ouro. O item de número 640 daria aos investigadores uma ideia do que pode ter acontecido e os levaria a concluir que o acidente do voo 611, na verdade, havia começado há 22 anos. Vamos tirar o máximo de fotos que pudermos. O grande pedaço de fuselagem que chamou a atenção de Frank Zakar é exatamente o que os investigadores estavam procurando. Ele inclui uma parte de baixo da fuselagem, da parede lateral e a porta traseira do compartimento de carga. É da parte traseira do avião, precisamente onde a análise mostrou que o despedaçamento começou. Este pedaço de escombro era extremamente incomum. Não era o mesmo que vimos nos outros pedaços e imediatamente chamou nossa atenção e atraiu o foco da investigação. O modo como as peças de metal estão rasgadas sugere que foram arrancadas violentamente em pleno ar. Aerodinamicamente, quando o avião se move pelo ar, se ele se despedaçar, só a força do ar que entra a mais de 800 km por hora, quebraria uma estrutura perfeita. É o que chamamos de uma fratura por sobrecarga. Então, a maioria das partes que recuperamos antes foi uma indicação desse tipo de sobrecarga. Quando o metal se parte devido à sobrecarga ou estresse excessivo, ele se parte a um ângulo. Mas as partes fraturadas do pedaço 640 não possuem um ângulo, são retas. O que acha? Definitivamente não é sobrecarga. É metal fatigado. Fraturas por fadiga acontecem quando o metal é estressado repetidamente ao longo do tempo, até que ele se parte. É bem diferente de fratura por sobrecarga. Tipicamente, uma fratura de metal fatigado tem a aparência reta. Ele fica bem liso. É exatamente o tipo de fratura que os investigadores observam na peça de número 640. Isso revela que ela não se partiu do avião de repente conforme ele caiu do céu. Esta parte foi se separando do avião com o tempo. Isso teria causado a morte de 225 pessoas? Ainda havia muito trabalho a ser feito. Uma análise detalhada da peça tinha que ser realizada para confirmar se era de fato a causa de tudo. Há outro aspecto desta peça que chama a atenção. Ela tem um remendo de metal. Chama-se chapa sobreposta ou de reforço. É o equivalente a um remendo num pneu furado. Não é incomum encontrar vários remendos em aviões mais antigos como este. A chapa sobreposta é como um remendo que se coloca sobre a fuselagem. Quando se identifica um rasgo, ou uma mancha, ou uma rachadura, deve-se reparar a fuselagem de volta à sua força original. E um dos modos de se fazer isso é colocar uma chapa sobreposta, ou remendo sobre a estrutura já existente. Em algum momento, esta parte do 747 foi reparada. Os investigadores precisam descobrir por que ela foi reparada e como isso foi feito. Estamos procurando um reparo na parte traseira inferior. Provavelmente foi algo grande. Os investigadores examinam 22 anos de documentos, mas os registros são imprecisos. Encontrar detalhes sobre um reparo específico pode levar tempo.
Mas uma coisa, neste remendo em especial, chama a atenção de Frank Zakar. A parte de fora da fuselagem continha veios longitudinais que pareciam surgir entre o remendo e a fuselagem. Alguma coisa estava vazando debaixo do remendo de metal. Havia a possibilidade da fuselagem ter se partido ou rachado e algum combustível ou ar ter escapado entre o remendo e a fuselagem. E isso requeria mais investigação. Vamos cortar daqui até aqui e mandar esse pedaço para Xunshan. Para ver o que há debaixo do remendo, uma grande parte da peça 640 é enviada para o laboratório. Não se encontra evidências de problemas estruturais ou mecânicos com os aviões Boeing 747-200. As autoridades da aviação taiwanesa não têm motivo para manter os aviões no solo. O Instituto Chung-Shan de Ciência e Tecnologia é um centro de pesquisa militar. Está à frente do Programa Espacial de Taiwan. É para cá que os investigadores trazem uma parte da peça 640 para análise mais detalhada. Frank Zakar, da NTSB, acha uma pista na própria rachadura. Quando olhei para a superfície fraturada, descobri que esta área específica estava coberta por óxido de alumínio, como se fosse ferrugem sobre um carro. Anos de exposição ao oxigênio mudam a cor do metal. A descoloração revela aos investigadores que esta rachadura, em particular na traseira da aeronave, estava ali há muito tempo. E então, quando a chapa finalmente é removida, os investigadores conseguem ver a pele de alumínio do avião por baixo e ficam intrigados com o que vem. Quando separamos a chapa sobreposta da fuselagem, percebemos que havia uns sulcos bem longos. Isso vai além do tipo de dano que uma chapa sobreposta deveria remendar. Nós paramos e dissemos, talvez tivéssemos descoberto algo ali. A busca pelos documentos do avião também compensa. Diário de manutenção. Os registros contêm uma breve referência a um acontecimento de 22 anos atrás, quando este avião tinha apenas 6 meses de vida. A velocidade está baixa, senhor. Sua cauda havia raspado na pista durante uma aterrissagem. Sentiu, senhor? Isso acontece quando o avião aterrissa ou decola com um ângulo muito acentuado, chama-se tail strike. Dynasty 009, Torre de Hong Kong, observamos fumaça e faísca na sua cauda durante a aterrissagem. Torre de Hong Kong. Solicitamos verificação. Tail strike, senhor. Melhor registrar isso. É uma ocorrência relativamente comum, não é bom que aconteça. Alguns aviões até têm uma espécie de para-choques na parte traseira da fuselagem para que, no caso da cauda chegar perto demais do chão, em vez da fuselagem, há esse para-choque que é sacrificado absorvendo qualquer choque. O dano de um tail strike é reparado rotineiramente. Os investigadores querem descobrir como a China Airlines reparou o avião. Eles só conseguem encontrar uma breve menção dos reparos realizados no diário de voo do avião. Só tem isso aqui? Foi só o que achamos. Não há muitos detalhes nos registros da China Airlines. A China Airlines dizia que não conseguia achar nenhum dos documentos e quando nós começamos a procurar, não encontramos nada. E eles disseram que provavelmente haviam se perdido. Os documentos encontrados mostram que no dia seguinte do tail strike, a China Airlines fez um reparo temporário. Uma grande placa de alumínio foi fixada sobre a área danificada. O que sabemos sobre o reparo permanente? Também não há muita coisa. Um reparo permanente seria realizado dentro de 4 meses. Isso é o que temos. Os registros de manutenção indicavam que o reparo permanente fora feito de acordo com as recomendações do Manual de Reparo Estrutural da Boeing. Mas as evidências que descobrimos indicavam que o reparo não fora feito de acordo com o manual.
De acordo com o manual, muitos dos sulcos no avião seriam profundos demais para serem reparados. Toda a seção danificada deveria ter sido cortada e substituída. Temos que seguir certos procedimentos e o manual de reparo estrutural da Boeing indicava claramente o que deveria ser feito, passo a passo. 22 anos depois, os investigadores observam que, por algum motivo, a parte danificada não tinha sido substituída. Os sulcos causados pelo tail strike ainda estavam lá. Os engenheiros da China Airlines dizem aos investigadores que a área danificada era grande demais para ser cortada. Então, em vez disso, eles nivelaram os sulcos. No caso de sulcos e ranhuras, depende de sua profundidade. Se não forem muito profundos, podem ser nivelados. Mas, do contrário, a técnica de reparo apropriada é, na verdade, retirar o material danificado e depois desenhar uma chapa sobreposta que seja maior, que seja bem maior do que a estrutura que havia sido removida. Os sulcos não foram nivelados nem cortados. Ainda estão lá. Os funcionários da manutenção então cometeram um último erro. Eles fixaram um remendo sobre o material danificado. Só que o remendo que eles fixaram não era 30% maior do que a área afetada. Na verdade, ele mal cobria em alguns lugares a área danificada. Apesar do reparo não ter sido feito de acordo com as instruções da Boeing, a maneira como foi registrado fez parecer que sim. Então, nesses 22 anos, qualquer um que lesse aquele registro entenderia que a parte danificada tinha sido cortada como deveria. As peças estavam começando a se encaixar. Depois que vimos este pedaço da estrutura que tinha as rachaduras de fadiga, e percebemos que ele veio de um reparo estrutural que não tinha sido feito adequadamente, e que tinha voado por 22 anos... Taipei controle Dynasty 611 se aproximando. As coisas começaram a fazer sentido. Ao cobrirem um reparo indevido com um remendo e documentarem o reparo como tendo sido realizado de acordo com os padrões da Boeing, os funcionários tornaram impossível a detecção de seu erro. O grande problema quanto a esse reparo impróprio foi que a chapa sobreposta cobriu todo o dano. Então, se você não estivesse lá vendo o reparo sendo indevidamente realizado, você não perceberia que isso tinha acontecido. Você assumiria que a estrutura de baixo tinha sido cortada como deveria. E cada vez que o avião decolou nesses 22 anos, o problema escondido foi ficando cada vez pior. O ar dentro de um avião comercial é pressurizado. Conforme o avião sobe, força-se ar para dentro da cabine para manter a pressão de dentro do avião maior que a pressão de fora. É como encher um pneu. O ar que entra faz pressão contra a fuselagem do avião. Cada vez que a pressão do avião subia, cada vez que a pressão crescia dentro da fuselagem do avião, aqueles sulcos abriam um pouco mais e podiam ser centímetros ou milímetros. A pele do avião se expandia e contraía um pouco de cada vez. Porque não foram devidamente reparadas, as rachaduras cresciam e se alastravam. Eventualmente, a rachadura se transformou num rombo de 2,30 metros. Se estivéssemos monitorando a rachadura, veríamos um crescimento bem pequeno no início, mas conforme o tempo passava, o crescimento aumentava cada vez mais. Um pequeno arranhão havia se transformado num enorme problema. E então, em maio de 2002, quando o voo 611 decolou, esse problema matou 225 pessoas. Conforme o avião foi ganhando altitude, a fuselagem foi sofrendo uma pressão que causava uma tensão sobre a rachadura que cresceu até que atingiu seu comprimento crítico. E de lá ela simplesmente se espalhou como uma teia de aranha. Se espalhou em todas as direções e provavelmente deu voltas ao redor da fuselagem, chegando num ponto em que toda a parte traseira do avião simplesmente se separou do restante da estrutura. O avião começou a mergulhar acentuadamente. A força do ar sobre o que restou do avião rapidamente o rasgou em pedaços.
Os investigadores sabem que uma rachadura escondida causou o despedaçamento do voo 611. Agora, eles descobrem que a China Airlines por pouco não detectou aquela rachadura e salvou 225 vidas. O 747 da China Airlines passou por manutenções constantes nos 22 anos que se seguiram ao reparo impróprio da fuselagem. Ele decolou e pousou mais de 20 mil vezes. Com o passar dos anos, mecânicos examinaram o avião. Há inspeções regulares no programa de manutenção da Boeing que têm que ser realizadas nos aviões. Mas a enorme rachadura que se formava na traseira do avião nunca foi detectada. Um outro acidente em outro país quase levou a China Airlines a descobrir o dano escondido. Em 1988, o teto do Boeing 737, mais antigo da Aloha Airlines, se separou do avião. Planejamento de voo. Como resultado do acidente, a Administração Federal da Aviação estipulou um procedimento de inspeção para aviões mais velhos. As linhas aéreas de todo o mundo foram forçadas a inspecionar seus aviões mais minuciosamente à procura de corrosão e rachaduras. A regulamentação exigia que as linhas aéreas reavaliassem todos os reparos realizados na estrutura dos aviões. Tudo leva a crer que, se eles tivessem olhado nos registros de manutenção e comparado ao reparo, eles teriam que remover o remendo e refazê-lo. A China Airlines deu os primeiros passos em direção ao novo procedimento em 2001, um ano antes do acidente. A linha aérea identificou e fotografou 31 remendos diferentes no 747, incluindo aquele sobre a rachadura catastrófica. Essas fotos mostraram aos investigadores que a China Airlines deixou de investigar uma pista vital que os teria alertado quanto ao perigo crescente. Nós examinamos as fotos que a China Airlines tirou do reparo e percebemos que havia alguns pontos que deveriam ter suscitado uma investigação maior. Os investigadores veem uma mancha marrom escura sobre o avião. É a mesma mancha misteriosa que fez com que Frank Zacar suspeitasse que havia um buraco por trás do remendo quando ele examinou a peça. Então, por que essa mancha não alertou a todos antes do acidente? Durante anos, foi permitido fumar a bordo do 747 da China Airlines. Os passageiros enchiam o ar pressurizado com nicotina. A fumaça era forçada para fora através da rachadura na traseira do avião. Com o tempo, essa fumaça deixou uma mancha de nicotina na parte de fora do avião. Era bem nítida. Qualquer engenheiro de manutenção experiente a teria percebido imediatamente. O fumo foi proibido nos voos da China Airlines 7 anos antes do acidente. Isso prova aos investigadores que a rachadura no avião estava lá há pelo menos 7 anos. Mas, em vez de investigar a causa da mancha, teremos que fazer a nova inspeção quando fizermos nossa próxima grande manutenção. A China Airlines agendou a segunda parte do procedimento da Agência Federal de Aviação Americana, uma inspeção detalhada das áreas reparadas. E essa será a checagem 7C, agendada para o dia 2 de novembro de 2002. Mas o 747 não resistiu até o dia 2 de novembro de 2002. Ele se despedaçou sobre o Estreito de Taiwan 5 meses antes da inspeção, que sem dúvida teria descoberto o dano escondido. Os investigadores querem evitar que um acidente semelhante volte a acontecer. Eles recomendam às agências de aviação por todo o mundo que inspecionem imediatamente todos os reparos por danos escondidos potencialmente fatais, causando falência estrutural. Não íamos mais aceitar só um relatório que o reparo tinha sido realizado apropriadamente se o reparo não tivesse toda a documentação necessária para termos certeza de que foi realizado de acordo. Íamos exigir das operadoras que retirassem as chapas sobrepostas e fizessem uma inspeção visual da estrutura por baixo. O NTSB emite suas próprias recomendações.
O Conselho pede que o pessoal de manutenção seja alertado sobre as consequências de se esconder esse tipo de dano que pode levar à falência estrutural de um avião. A moral desta história é que reparos têm que ser feitos apropriadamente. Como mecânico, quando está realizando um trabalho num avião, você não pensa nas pessoas que viajarão naquela fuselagem daqui a uns 20 anos. Mas a segurança delas depende de você executar o reparo apropriadamente. A China Airlines revisou o modo como sua frota é inspecionada e mantida. Seu registro de segurança melhorou dramaticamente desde o acidente do voo 611. Os investigadores também propuseram o desenvolvimento de novas ferramentas que permitam aos mecânicos detectarem estragos por trás dos remendos. Essas ferramentas já são utilizadas hoje em dia. A Boeing desenvolveu um procedimento não destrutivo que pode localizar as rachaduras na fuselagem debaixo de um remendo. Esse dispositivo usa ultrassom, ondas de som que atravessam o metal. Ele pode revelar danos debaixo de um remendo. É a mesma tecnologia que permite a um médico observar um feto ainda no útero da mãe. O aparelho teria conseguido detectar a rachadura por trás da chapa sobreposta do voo 611, mas a tecnologia tem suas limitações. São necessárias muitas horas para examinar uma área específica de um avião, mas a tecnologia está sendo aprimorada. Os problemas que levaram ao desastre da China Airlines não vão desaparecer. Aviões por todo o mundo estão envelhecendo e aviões mais velhos precisam ser inspecionados mais minuciosamente à procura de rachaduras. 6 anos depois do acidente da China Airlines, a Southwest Airlines, nos Estados Unidos, recebeu uma multa recorde de $10.200.000 por não realizar inspeções destinadas a encontrar rachaduras. A multa da Southwest traz de volta a importância de se fazer a manutenção adequada de um avião. Um programa apropriado de manutenção e inspeções pode custar caro. Mas como a China Airlines mostrou, o preço de não se manter adequadamente aviões mais velhos pode ser mais alto ainda. Versão brasileira, Centauro.